Empreender significa, obviamente, você ser munido de habilidades que são técnicas. Mas a gente sabe que isso não é suficiente. Existem elementos que são intangíveis e que fazem parte daquilo que a gente chama de prosperidade. Para alguns, pode ser relacionado ao seu propósito, mas para outros, existe um elemento muito especial que a gente chama de fé. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Conexão Cast. Você está no podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, hoje vocês vão me ouvir sendo chamada de Soraya também, e sou psicóloga e empreendedora e estou aqui com a minha parceira Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, psicóloga, cantora, compositora e empreendedora cultural. Estou aqui muito feliz hoje nesse episódio para conversar com a doutora Cristiane. Seja bem-vinda, doutora Cristiane Maria. Doutora Cristiane Maria, que é como eu chamo você de pequena, mas hoje você é Cristiane Fernandes, né? Como é que você é chamada? Um orgulho muito grande, uma felicidade, né? Com esse convite, né? Para estar aqui com vocês, com Soraya, eu não sei chamá-la de Samela. Aquela coisa do Neves, né? É. E assim, estou aberta para a gente falar de fé. Muito bem. Antes de mais nada, eu queria apresentar a doutora Cristiane para vocês, para que vocês possam conhecer melhor sobre quem é essa nossa convidada tão especial. Antes de mais nada, dizer para mim o que é mais importante. Ela é uma mulher absolutamente especial, não só como mãe, não só como uma grande dentista, estudiosa. Ela vai falar um pouquinho sobre a carreira dela, mas é minha amiga de infância, então isso também conta. Doutora Cristiane Fernandes, casada, mãe de 2 filhos, Larissa e Leonardo, dentista com olhar integrativo e terapeuta neural. Muito bem, doutora Cristiane. Agora, no comecinho do nosso podcast, a gente sempre pergunta como é que você pode resumir para a gente essa jornada dessa mulher que traça uma carreira brilhante. Você é filha de dentista, né? Tem aí alguma coisa aí também, um legado que você carrega, sim, né? Mas você trouxe elementos outros também, né? E não somente da odontologia tradicional, mas você trouxe para a sua carreira, através dos seus estudos, outras ciências, né? Aí associadas à odontologia. Como é que foi isso? Como é que é essa trajetória até aqui? Na verdade, tudo isso na minha vida começou em 2013, quando eu tive um susto muito grande com Larissa, minha filha, que ela teve um borramento de fundo de olho. E dali começaram a pesquisar muitas doenças, né, que poderiam estar associadas àquele achado clínico. E aí eu corri e comecei a estudar paralelamente, né? Comecei a pesquisar, eu sempre fui muito curiosa. E sempre gostei de estudar. E aí eu me deparei com o doutor Cícero Coimbra, que é uma pessoa que estuda muito vitamina D, e a partir dali eu comecei a ver um mundo paralelo, né, ao tradicional. Né? Mas essa odontologia com olhar mais integrativo, ela só chegou na minha vida em 2019, né? Na verdade, 2018, que eu fui fazer um curso em Brasília, que era os 10 anos da Integrato, que foi onde eu fiz uma pós-graduação, né? Eu fui da primeira turma e nós estávamos comemorando os 10 anos, né? E lá eu reencontrei uma amiga de Goiânia que me falou da terapia neural. Né? Em 2019, aí eu fui fazer o curso de terapia neural, que me abriu um leque assim, de possibilidades que eu nunca imaginei que tivesse. Né? E hoje eu me pergunto, em que momento foi que desconectaram a boca do corpo? Que eu não consigo entender. Eu vejo tanta coisa hoje no meu consultório, né? E ali aquilo me encantou demais, porque eu já trabalhava, eu já atendia, conversando com o meu paciente, entendendo a vida dele, porque eu sempre fui, você sabe, né, Soraya? Eu sempre fui assim. Então, aquilo casou comigo demais. E uma coisa, assim, muito forte para mim foi que quando eu me formei, meu pai falou assim para mim, minha filha, você não vai tratar 28, 32 dentes. Não, você vai tratar um ser humano. Nunca se esqueça disso. E realmente eu nunca me esqueci.
E aí entrou a odontologia biológica, né? Que não é uma especialidade, é um olhar diferente. É, por exemplo, eu sei que aqui é rápido, eu não vou poder me estender muito, mas vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o paciente chega com muito tártaro na boca, cálculo. Aí você raciocina, poxa, se ele está com muito cálculo na boca, ele tem cálcio circulando. Se ele tem cálcio circulando e ele está se depositando no local onde não deveria estar se depositando, isso pode estar acontecendo dentro da artéria, ou não. Entende? Sim. E aí eu indico esse paciente, encaminho para um nutricionista, encaminho para médico, para um médico, para médica. É um olhar integral. É você não separar o dente a boca, na verdade, do corpo. Sim, sim. E é muito interessante você falar isso, porque isso leva a um outro elemento que foi essa chamada, inclusive do podcast, sobre essa grande integração, né? Você tem o elemento da fé muito, né, muito presente na sua vida, na sua profissão. Você é uma mulher da ciência, você é uma pessoa que estuda bastante, que está sempre fazendo cursos, que está sempre em estudos, mas o elemento da fé, ele sempre compôs, né? Sempre. Inclusive, você passou por um momento muito difícil, né? Quando a sua filha ficou doente, e eu não tenho dúvida que o sustentáculo da fé, ele foi muito importante. Hoje, nos Estados Unidos, se fala muito, principalmente no mundo corporativo, nas escolas de governança, nas escolas de liderança, não se fala mais tanto somente em inteligência emocional, mas se fala muito de inteligência espiritual. Ou seja, é essa ideia de que somos conectados a algo maior e não devemos ser desprendidos disso. Então, quando você fala dessa integração da boca com o corpo, eu penso, e essa integração da fé Mente, corpo, espírito. Exatamente, com a matéria. Mente, corpo, espírito. Não se desconecta, né? Na verdade. E minha conexão, assim, eu acho que desde que eu nasci, porque eu sou católica, eu não sei qual a religião de vocês, mas eu sou católica e sou católica praticante. Sou praticante mesmo. Já nasceu nesse cenário, parece, né? Nasci dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Né? Aí casei com um rapaz do dia 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora. E no ano de 2002, aí nós sofremos um acidente dia 12 de maio, ao meio-dia. E foi um acidente muito grave, muito grave. E eu fui para o Valfredo Gugel, e a gente sabe as condições do Valfredo, sempre, né? Sim. Então eu fiquei lá meio que bolando. Enfim, eu acho que Deus tinha um propósito, e Nossa Senhora também tinha um propósito para que aquilo acontecesse daquela maneira. Eu estava com rompimento de intestino em vários locais, eu rompi fígado, perfurei pulmão e tal. Só às 7 horas da noite, quando rodou o plantão, o médico olhou e disse, tem que tirar essa menina daqui agora, ela tem que fazer uma tomografia com contraste, alguma coisa assim. Aí me tiraram para o São Lucas. E aí minha cirurgia começou às 9 horas da noite. E terminou às 2 horas da manhã do dia 13 de maio. Eu digo que eu nasci 2 vezes no dia de Nossa Senhora. Eu tenho muita confiança, assim, tenho muita conexão. E é interessante porque a gente sabe que para se ter uma carreira de sucesso, a gente vai passar sempre por muitos desafios, né? Vai ter gente que não vai acreditar na gente, às vezes a gente não acredita na gente mesmo. Existem os percalços da vida, e no seu caso, inclusive, percalços maiores, porque você teve aí um acidente, né? Então, essa força interna, ela é muito importante para você continuar acreditando, né? Independentemente de religião, fé é algo que lhe conecta com algo maior e que lhe permite continuar acreditando em estar vivo, em cumprir um propósito na Terra. No caso dessa força espiritual, você entende que ela foi necessária, foi importante para você passar por todos esses obstáculos e continuar seguindo? Sim, a minha vida inteira eu tenho essa conexão, nunca me desconectei. Como a gente estava falando aqui de academia e tudo, eu já me desconectei muito da academia. Mas da fé nunca. Eu me desconecto
quase que todos Eu os dias. não me conecto. Eu não consigo me conectar. Agora eu estou conectada também na academia. Eu passei também por, não sei se eu posso contar. Deve, por favor. 2021 eu passei por outro grande susto, talvez um dos maiores, né? Porque Larissa, minha menina, já me deu tanto susto, meu Deus. Né? A senhora está ali. Ela teve uma miocardite. Sim, eu lembro. Ela teve uma miocardite, mas foi um momento tão lindo, tão forte. Eu digo assim, quando a gente está ali, lá no fundo do poço, é a hora que você sente Deus. Sabia? É a hora. É a hora que você sente Deus. E aí ela chegou no São Lucas, aí meu marido disse, fica em casa, porque você não teve Covid, quem vai sou eu. Era a cepa de Manaus, aquela loucura. Quando deu umas 9 e pouco, ele disse, venha que a menina está com os exames tudo alterado. Aí a gente sai de casa angustiado, eu saio tremendo e tal, mas eu entrego. E aí, quando eu cheguei lá, que eu olhei os exames, ai, meu coração deu uma disparada, porque tem um exame chamado troponina, esse eu nunca me esqueci do nome, que ele é um marcador cardiológico e que marca infarto e tudo. O normal é até 1,5. O dela estava 1.439. Quando eu vi isso, aí eu disse, não é aqui, é lá. É lá. E aí, não sei se vocês conhecem Pedro Siqueira, que é do Rio de Janeiro, né? Sim. Eu fiz uma viagem com ele, a gente já trouxe Pedro Siqueira algumas vezes aqui para Natal, e eu tenho o contato dele. Mandei uma mensagem para ele, ele não me respondia, me aperriei e mandei para a mãe dele. Aí ela, na mesma hora, me respondeu. Porque como eu peregrinei com eles, aí eu fiquei muito amiga da mãe dele. Aí ela disse, o que está acontecendo? Eu expliquei, ela disse, reze para São José. Eu estava do lado de fora de São Lucas, sentada naquele banquinho, eu, Simone, minha irmã, Leonardo em pé, meu filho, Cláudia, minha irmã, do outro lado, e meu marido ao lado de Cláudia. Eu estava com o texto Mariano na mão, já imediatamente comecei a rezar o texto de São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José. Rezei o texto todinho. Quando eu acabei de rezar o texto, vem entrando assim uma mulher naquele estacionamento da urgência. Aí começa a falar de fé, de Deus, né? A gente para escutar. Aí ela disse que era de uma comunidade católica e que estava vendendo umas medalhas, se a gente não podia comprar para ajudar na comunidade. Eu só vi meu marido dizer, Cacá dizer, quanto é? Ela foi tirando o dinheiro, né? Ela disse R$10, até hoje eu me lembro. Aí ele deu o dinheiro e ela entregou a medalha para ele. Eu voei para pegar a medalha. Adivinhe? São José. A Sagrada Família de São José. Pois vocês acreditam que nesse momento eu confiei que minha filha ia sair viva? 1.439 de troponina. Meu Deus. Colocada na ala Covid, sem estar com Covid. Ela não estava com Covid. No meio dos convidados, como diz. Uhum. Com 2 dias e meio, ela não chegou a ir para a UTI. 2 dias e meio deram alta, ela não estava 100% ainda. Mas deram alta porque nós estávamos no meio da pandemia. Vamos tirar essa menina daqui. Isso foi em 2021? 2021, março de 2021. Menina, foi um pouquinho depois de mim, então, que eu me internei lá também, Covid. Covid. Eu fui para casa com ela com muito medo. Com muito medo. Isso foi dia 4 que ela entrou. Dia 6 ela saiu. Eu fiquei insegura. Eu disse, essa menina sentia alguma coisa, eu chegar aqui e não conseguir internar, e como é que vai ser? É melhor. Aí juntaram os 3 médicos lá e disseram, é melhor ela ir para casa. Aí eu me lembrei que no ano de 2014, eu tinha ido com essa menina para Lourdes, e foi um dos momentos muito fortes na minha vida, que eu assisti o banho dela em Lourdes, que é muito forte, o santuário forte. Sabe, um pedaço do céu na terra, Santuário de Lourdes. E ela, quando entrou na banheirazinha, assim, né, numa piscina que tem, um pedacinho assim é bem pequenininho, não podia assistir, eu pedi a mulherzinha para assistir. Quando minha filha entrou para tomar o banho, eu me ajoelhei e disse, eu entrego minha filha a você, Nossa Senhora. Te entrego minha filha. Eu me lembrei que estava fazendo 7 anos
que eu tinha feito essa entrega naquele dia. Aí eu disse, vamos embora para casa. E fui. E ela tá boazinha. Nem sequela ficou. Que maravilha. E se você está no YouTube, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso é importante pra gente. A Tanda tem um recadinho aqui pra gente. Vamos agradecer aí o carinho dos nossos patrocinadores, que é Governo do Estado, Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto, Esterbom, Prefeitura do Natal, Lei de Djalma Maranhão, Unimed Natal, apoio da Instituto de Radiologia, o Boticário, Empodera Academy e Harmony Harris. Muito bem. Estou decorando. E como isso tem sido objeto de estudo, não à toa, né? A gente sabe que ciência e religião, apesar de serem muito distintas em suas naturezas, mas hoje a ciência se preocupa muito com tudo aquilo que é humano, óbvio, e o advento da fé, quer dizer, essa questão de você ter uma força que é imaterial, hoje é atribuído aos grandes líderes, a pessoas que de fato conseguem ser resilientes o suficiente para conseguirem prosperar, enfim. E quando eu vejo pessoas com carreiras como a sua, porque não é somente a carreira. A gente está aqui para falar de carreira porque a gente quer inspirar mulheres que estão ali pensando. Mas é um conjunto. Tem muita coisa por trás, né? Mas é muito por trás, né? É muito mais do que só a carreira. Quando você vê a carreira prosperando, é porque você vê que existem outras coisas que estão ali alicerçando, né? A fé é uma delas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando para a terapia neural. Tá. Quando a gente fala em terapia neural, como é que isso se dá no seu consultório, que é um consultório de odontologia? Como é que você aplica essas técnicas? Como é que você desenvolve protocolos com seus pacientes a partir da terapia neural? A terapia neural é uma terapia que ajuda na autorregulação do organismo, né? A partir da história de vida do paciente, nós vamos buscar os campos interferentes, os ruídos. Uhum. Cris, o que é campo interferente? Por exemplo, uma exodontia que você tenha feito, um dente com canal, ele é um campo interferente. Uma cicatriz é um campo interferente. Uhum. Né? E essa terapia ela foi descoberta em 1925, na Alemanha, por 2 irmãos. Foi descoberta acidentalmente, né? Eles tinham uma irmã que tinha muita enxaqueca, e eles fizeram um preparado de um remédio reumatológico. Um deles preparou, entregou para o outro aplicar e saiu em viagem. Quando ele voltou, a irmã estava boa da enxaqueca. Tinha passado a enxaqueca, que era uma coisa que eles vinham lutando há muito tempo. Né? E aí eles foram separar para ver o que tinha acontecido. O que aconteceu? Dentro da ampola, que era para ser aplicada intramuscular, eles colocaram a procaína, que é um anestésico antiquíssimo, nem mais usado para efeito de anestesia, né? Para diminuir a dor, eles colocaram esse anestésico, que era o que era usado na época. E o irmão que aplicou errou. Em vez dele fazer intramuscular, ele fez endovenoso. E aí começaram os estudos da terapia neural, que é essa terapia feita com a procaína. Sim. Né? E aí a gente busca os campos interferentes e começa as aplicações. E a gente vê, assim, muita coisa, sabe? Normalmente, muitos campos interferentes, eles são, assim, da cabeça e pescoço, tem muito campo interferente. Então, é uma área muito vasta para o dentista, né? Uhum. E aí vem aquela conexão do dente com o corpo. Sim. Você vê, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente, né, que tinha um senhor, que eu recebi no meu consultório, que é pai de um amigo meu, que ele tinha uma dor na mão, uma dor que não passava, já há muito tempo que tentava tratamento e tal. E aí, como a gente faz a história de vida, a gente pede também raio-x. Então, eu vi que o raio-x dele, num dente relacionado à mão, né, mesmo meridiano da mão, ele tinha uma lesão periapical. Aí a gente faz o teste. No que a gente faz o teste, a gente põe a procaína, a dor passa. Agora, se não tratar, a dor volta, que foi o que aconteceu. A dor voltou. Isso era dezembro. Foi até no primeiro ano que eu fiz o curso. E aí ele não acreditou muito nessa conversa, né? Aí quando foi no final de janeiro,
ele foi fazer o tratamento de canal. E aí meu amigo me ligou e disse, Cris, mamãe mandou um áudio dizendo, olha, seu pai não acreditou muito naquela história da conexão desse dente com a dor da mão dele. Mas olha, faz 15 dias que ele fez o canal e cadê a dor? A dor sumiu. Então isso acontece, sabe? Uhum. Só que isso acontece num tratamento de canal comum. Uma dor pode passar, mas ninguém nunca vai fazer essa conexão, porque as Sim. pessoas não conhecem isso. Entendeu? Uhum. E aí a gente vai. Agora sim, terapia neural você tem que fazer uma boa história de vida do paciente, porque você entra muito no campo emocional do paciente, sabe? Uhum. Então você vai faz toda aquela história de vida e aí você começa a encontrar onde estão os campos interferentes para tentar neutralizar. Eu digo que é um trabalhinho de detetive. A promoção dos grandes benefícios são voltados para a dor ou tem outros? Emocionais, eu Sim. vejo muito. Sim. Vejo muito também emocional e dor também. E às vezes você não encontra o campo interferente, não está aqui, ali naquele local, aí não acontece nada. Realmente é algo muito individual, né? Uhum. Nós somos seres individuais, né? Claro, claro. Mas assim, já teve várias e várias vezes que quando eu faço a palpação, que eu vejo que aquela área está muito dolorida, que eu faço a aplicação ali, eu aplicando e a pessoa caindo no choro. Choro assim, muito choro. Liberando emoções, ou lembrando, recordando de algo que aconteceu, sabe? É bem legal. Eu imagino, até porque deve ter aí alguma relação com o hipocampo, né? Porque o hipocampo está ali, né? Total. Guardando ali todas as nossas Tudo. emoções, as A nossas gente, na coisas verdade, todas. eu acho que tudo que vai acontecendo na vida da gente, a gente vai meio que botando embaixo do tapete, né? Uhum. Botando e fica ali esquecido, entre aspas, Sim. né? Entre aspas. E aí, muitas vezes, você consegue acessar como até a psicoterapia, a terapia, vai acessando esses campos e você vai fazendo aquela limpeza. Hoje, eu trabalho com um oncologista que tem essa visão integrativa. Sim. E hoje a gente vê muito isso. O adoecimento, ele está muito, muito, muito relacionado com o emocional. Muito. E você vai descobrindo esses pontos de interferência nas consultas, nessas conversas, nessa história de vida do paciente. Sim. E tem também um livro que eu gosto muito de usar no consultório, que chama Metamedicina. Vai ter até um curso agora aqui, eu fiz o LME, que é a Liberação de Memórias Emocionais. Vai ter novamente aqui, né? Brenda está à frente disso, minha amiga Brenda. E eu uso muito esse livro. Muito. E assim, impressionante. Impressionante. A conexão, assim, daquelas doenças com que o paciente está vivendo. Exato. É uma consulta longa, sempre é uma consulta muito longa, 2 horas e meia, sabe? É escutar o paciente. E é importante que quem está ouvindo a gente aqui entenda que, às vezes, essa fadiga, essa falta de disposição, essa falta de ânimo, essa descrença em si mesma, essa ideia de que assim, parece que nada vai dar certo, a minha vida está indo para o ralo, eu só estou assistindo. Existem muitas coisas aí conectadas, né? Quer dizer, tem uma história de vida, tem todas essas camadas de memórias, tem a parte emocional, mas tem a parte fisiológica que precisa ser estudada. Cristiane estava falando sobre a questão da vitamina D e sobre todas as outras coisas. Antes, aqui nos bastidores, ela estava falando sobre a nossa dieta extremamente frágil, né? Nosso terreno biológico está totalmente contaminado. Nós temos metais tóxicos no nosso corpo. O desodorante que se usa é com alumínio. É muita coisa. A água com cloro. É muita coisa, sabe? Então, a gente está o tempo todo se intoxicando. E o corpo lutando, e o corpo lutando. E a gente intoxicando. Então, se o seu sistema detox não der conta, a doença chega. Pois é. Né? Por isso que é muito importante que, quando a gente pensa em empreendedorismo, quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa em prosperidade, a gente não está falando de dinheiro tão somente. A gente está falando dos elementos tangíveis, das habilidades técnicas, a gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde emocional, a gente está falando de fé, espiritualidade, né? De espiritualidade, da inteligência espiritual.
Existem muitos estudos, inclusive aqui no Brasil já começaram a esses estudos, eles começaram lá nos Estados Unidos, porque geralmente os estudos para liderança, mundo corporativo, etc., ou começam na Inglaterra ou começam nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, na PUC de Minas e na PUC de São Paulo, já vi que tem alguns estudos aí sobre isso. Quem se interessar pode procurar, na biblioteca virtual deles tem bastante. E que é muito importante, essa esfera integrada, né, da qual fazemos parte, somos parte desse todo, ou somos o todo dessas partes, enfim. Se a gente negligenciar isso, a gente tem um pontinho a mais para não conseguir conquistar os nossos sonhos, né? Sim. É um equilíbrio, né? Exato. É um equilíbrio. Você me diga assim, o equilíbrio, mas aí como é o equilíbrio? Você consegue chegar no equilíbrio? Eu sou a pessoa menos zen do mundo. Eu sou extremamente estressada. Eu sou, né, desesperada por disciplina, por aquela coisa, a gente tem aqui, tá, aquela coisa toda. Mas a busca por equilíbrio é justamente você entender que você está indo muito além, aí você volta e você vai nesse porque pêndulo, tem a questão né? do temperamento. Cada um tem Exato. seu temperamento, né? Tem os temperamentos que tem outro que é mais tranquilo, tem outro que é mais depressivo. Então, você conhecendo aquilo ali, você vai modulando. Exato. Quer dizer, dá para tomar banhos de água sem cloro hoje em dia? Não dá. Você tem que tomar banho de água com cloro. Mas como é que você compensa isso, né? Como é que você olha esse todo? Desintoxica. Exato. Então, acho que a grande questão, quando a gente fala em caminhos de prosperidade, é assim, a gente não está falando exclusivamente de dinheiro, a gente não está falando exclusivamente de bens materiais, a gente está falando de felicidade. Eu fiquei curiosa, porque você chegou com essa camisa Famílias do Bem, eu fiquei querendo perguntar se é um projeto. Eu já entendi que sou família do bem, que vocês são muito espiritualizados, que vocês, né, têm uma conexão com Nossa Senhora, com a espiritualidade, mas eu fiquei, isso é um projeto? Quero saber. Por que eu vim com essa camisa hoje? Porque nós lançamos esse projeto ontem. Foi lançado ontem. Linda logo. Ficou linda a logo. Odemar XCOM, viu? Tá lindo. É do nosso grupo, assim, somos alguns casais Sim. que tínhamos esse sonho, né? Não só de fazer uma caravana, por isso que o nome é Famílias do Bem. Nós vamos iniciar com essa caravana para uma paróquia escolhida por Padre Sávio, uma paróquia que tem muita necessidade, a gente ainda não pode divulgar qual é, porque senão vai perder também o encanto da gente chegar lá no final do ano, né? Mas o projeto, a gente pensa em ir mais além. A gente quer um projeto que a gente possa pegar aquela comunidade, passar 2, 3 anos ali, e o que é que a gente pode plantar de semente ali? O que é que a gente pode deixar ali e seguir para outra? Sim. Como tem os Amigos do Bem, a gente se inspirou muito naqueles Amigos do Bem que já tem muitos anos em Pernambuco. Sim. E eles hoje é uma mega estrutura e eles conseguem ajudar muitas pessoas. Assim, porque um artesanato... Desenvolvendo pessoas também. Um artesanato, sim, sabe? É um corte e costura, é ensinar uma profissão. Às vezes descobrir a potencialidade daquele lugar, local, né? Às vezes tem matéria-prima rica ali, sabe? Sim. Então, mas assim, ainda está muito embrionário o projeto, né? Nós estamos dando... Ontem a gente deu o pontapé inicial. Mas eu estou muito animada. Assim, é um empreendimento animada. social. Negócios de impacto. Exatamente, negócios de impacto. Que isso é um empreendimento, quer dizer, se eu somente não sei disso, desse grande coletivo que seja... Bom, já é abençoado só em ter Padre Sávio, já é muita demais. coisa. Mas, assim, desejo que tenha aí muita prosperidade, né, no projeto. A gente está muito animada. Assim, eu já participei da caravana lá na paróquia, né, de Santo Afonso, né? Participei muitos anos da caravana Amor Fraterno. Sim. Quase 10 anos. E aí depois se desfez a caravana, chegou pandemia também. Aí agora a gente está iniciando esse novo projeto com esse outro olhar, com esse outro formato, sabe? Que bacana. Vamos precisar da ajuda de vocês, viu? Conte conosco. Estamos à disposição. As nossas arrecadações. Muito bem, conte conosco. Muito bom. Muito bom. Cris, eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu quem agradeço. Acho que a gente precisa, a gente sempre fala de mesclar isso, né, Tanda? As pessoas que vêm aqui para falar de coisas mais, até às vezes mais técnicas, outras que vêm falar
sobre projetos, mas a gente precisa de palavras de incentivo que tragam aí na sua base o amor. Que eu sempre digo que o amor, ele é a mola mestra para Tá na Bíblia, quem quer né? vencer. Tá na Bíblia, o amor É. Tudo que fonte não de for tudo. amor não é interessante. É. Né? Tudo que não compõe com amor não é É. interessante. Muito bem, muito obrigada, Cris. E aqui, Obrigada, aqui é amor antigo. É, Pois amor é. antigo, E né? só para deixar claro aqui, para quem tem essa história de Samela e Soraya, a vida inteira, né, escolar, com a família, com o pai, com mãe, com primos, etc. As pessoas sempre me chamaram de Soraya. Eu só fui virar Samela depois, na faculdade, como empreendedora. Entendi. Então, É. assim, Samela e Soraya são uma forma de equilíbrio. Samela é que é essa pessoa, assim, louca do resultado. Soraya é a minha. Soraya é mais zen, né? Soraya é engraçada. Soraya é gente boa. Eu conheci a Samela. Mas a outra também é gente boa, né? Mas a outra é mais chata. As duas são do bem, as duas são do São do bem. bem, mas a Samela é mais complicadinha. Cris, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É muito Nossa. legal ver essa sua conexão com a espiritualidade, essas respostas que você busca e que dão sentido à sua vida e que conecta com as famílias, com o seu negócio, com tudo que você faz. Muito legal. Fiquei Mas muito você sabe feliz. que essa conexão qualquer pessoa pode ter. Pode ter, né? Então, eu tenho muitas respostas de Nossa Senhora, assim, que eu vejo, as pessoas veem, eu conto, mas qualquer pessoa... É uma disponibilidade, né, de se É uma conectar. atenção, é você estar atento. Aham. Quando vocês ficarem atentas, vocês vão ter também. Os sinais, né? Tá Porque o atento. sagrado já está. Falta a gente recebê-lo. E né? assim, as coisas vem de forma simples, as pessoas ficam esperando coisas extraordinárias, mas está ali no simples. E você vê, como uma mulher dessa que chegou e me deu uma palavra em menos de 10 minutos. Eu tenho tudo printado. Uhum. Quando eu vi, cara, eu disse a testemunha, eu já fui printando. Menos de 10 minutos São José chegou. É. Né? Foi rápido. Foi muito rápido. Ele é rápido. Ele é viu? rápido. Ele é rápido. Pois é, que estejamos mais atentas, então, a esse sagrado. Obrigada, viu, Cris? Eu quem agradeço e que Deus abençoe vocês e Nossa Senhora esteja sempre presente na vida de vocês. Amém. Amém. Amém.